Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor 18. Vamos ver aqui a pergunta 46. O que você confessa quando diz que Cristo subiu ao céu? Resposta: que Cristo, à vista dos seus discípulos, foi levado da terra ao céu e que lá está para o nosso benefício, até que venha novamente para julgar os vivos e os mortos. Bem, aqui é importante salientar a resposta, na resposta da pergunta 46, a expressão que Cristo, à vista dos seus discípulos, foi levado da terra para o céu. Essa expressão é importante pelo seguinte: a fé das gerações futuras que não viram esses eventos, elas partem do testemunho dos apóstolos, que foram testemunhas oculares. Eles viram, ouviram, eles tocaram em Cristo e relataram para as gerações futuras. Vamos ver aqui Lucas capítulo 1, verso 2. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Também vemos aqui em 1 João capítulo 1, lá no finalzinho da Bíblia, né? Se você quiser acompanhar, 1 João capítulo 1, versos de 1 a 3. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. E também vemos testemunho apostólico em 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versos 17 e 18. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Bem, os apóstolos, eles testemunharam que viram, apalparam e ouviram a Cristo e os eventos que estão relatados nos evangelhos. Pessoas, elas mentem para salvar as suas vidas. Ninguém mente para morrer, ou ninguém morre por uma mentira. E eles foram enfáticos, eles morreram, eles foram crucificados, cortados, mortos por lança, e não negaram a fé em Cristo, e não negaram esses fatos. O apóstolo João, ele não foi martirizado, mas ele foi exilado na ilha de Patmos e não negou esta verdade, né? Então pessoas mentem para salvar suas vidas e não morrem para defender mentiras. Então é importante na primeira pergunta que observar, né, que pessoas viram que os apóstolos, eles foram testemunhas oculares da assunção de Cristo. Vamos lá, pergunta 47. Quer dizer então que Cristo não está conosco até a consumação dos séculos,
conforme ele nos prometeu? Resposta: Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ou melhor, Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Segundo sua natureza humana, ele não está mais na terra, mas segundo a sua natureza divina, majestade, graça e espírito, jamais se ausentou de nós. Bom, essa pergunta 47 tem a ver com onipresença. Isso é possível porque Deus, Cristo, ele é onipresente. Cristo, ele é gerado da mesma essência de Deus. Ou seja, ele não foi criado. Ele é gerado da mesma essência de Deus. Então, toda a essência de Deus, Cristo também tem. Porque ele é gerado de Deus. Então, Deus é autoexistente, Cristo é autoexistente. Deus é onisciente, Cristo é onisciente. Deus é onipotente, Cristo é onipotente. E Deus, ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Cristo, ele tem essa mesma essência, ele possui esse atributo da onipresença. Então, Cristo, sim, o Cristo divino, ele está conosco. Enquanto o Cristo homem está no céu, também composto pela sua forma divina, é claro, a sua forma divina, ela é onipresente. Então está no céu junto com o seu corpo, sentado à direita de Deus Pai, e também está em todos os lugares, né? Está conosco todos os dias, sejam dias fáceis ou dias difíceis. Vemos aqui em Mateus, capítulo 28, no verso 19. Justamente no momento onde Cristo estava, já ia subir ao céu, né? Mateus 28, 19. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vemos também que Cristo, além de ele estar conosco todos os dias, né? Nos dias bons e nos dias difíceis, ele também está com a sua igreja na difícil tarefa de disciplinar alguém que esteja em pecado. Aqui em Mateus também, capítulo 18, vamos ler aqui a partir do verso 15. Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, tomada ainda contigo uma ou duas testemunhas, uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então veja que aqui nós vemos a onipresença de Cristo mais uma vez, né? Nas atitudes da igreja. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado nos céus. O texto está se referindo à disciplina na igreja, né? Se teu irmão pecar contra ti e tudo. Então, enquanto a igreja está cuidando das coisas do reino, cuidando das pessoas, disciplinando, né? Para que o pecado não reine,
na igreja e tudo mais, Cristo está onde estiver 2 ou 3 tratando das coisas de Cristo, Cristo estará lá com eles. Tá? Também vemos aqui Cristo morando em nós. Vamos ver aqui João capítulo 23, João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14, verso 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Veja, Jesus e o Pai, ambos são onipresentes, como também o Espírito Santo o é. Então, se diversas pessoas amarem a Deus e guardarem os seus mandamentos, Cristo fará morada nessas diversas pessoas. Então, ele está com todas essas pessoas, né? E podemos ver a onipresença de Cristo também aqui, no mesmo capítulo, João capítulo 14, a partir do verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Então, olha só que interessante, né? O mundo não me verá mais, eu não estarei mais aqui neste corpo físico. Este corpo físico, que não é onipresente, ficará no céu. Mas o meu espírito divino, porque eu sou divino, a minha essência divina, porque eu sou divino, sou gerado de um Deus onipresente, estará com vocês, vocês me verão, vocês ouvirão de mim, eu estarei, vocês me sentirão, vocês me verão, nós estaremos juntos, né? Então nós vemos aqui a onipresença de Deus. Vamos ver a pergunta 48. Mas se a natureza humana não estiver presente, onde quer que a natureza divina esteja, não estariam as duas naturezas de Cristo separadas uma da outra? Resposta: de maneira nenhuma, pois a sua divindade é ilimitada e está presente em toda parte. Por isso, conclui-se que, apesar da sua natureza divina ultrapassar a natureza humana que ele assumiu, ela está dentro dessa natureza humana e ela permanece unida como pessoa. Então, elas permanecem unidas como pessoa, né? Também tem a ver com onipresença, tá? Vamos ver aqui Jeremias, capítulo 23, profeta Jeremias, capítulo 23, os versos 23 e 24. Jeremias 23, 23. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ou ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor? Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. E o Salmo 139, aqui a partir do verso 7, vamos ver aqui do verso 7 ao verso 12. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins da terra, dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, obviamente, elas não se separam. Não podemos separar a natureza divina da natureza humana. É por isso que nós não podemos fazer uma imagem de Cristo para representar Deus, Cristo Deus. Nós não podemos fazer uma imagem do homem para representar Deus, porque não se tem como representar a divindade. E as duas naturezas de Cristo,
elas não se dividem. Por isso não devemos usar imagem nem para instrução, porque a palavra de Deus diz que as imagens, lá em Abacuque, diz que a imagem é professora de mentira. Então nós não podemos usar essas duas imagens. Isaías, capítulo 40, verso 25, diz assim: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Então a divindade, a natureza divina de Cristo é impossível de ser comparada. Então não pode ser representada por imagem. E eu não posso separar o corpo humano a natureza humana de Cristo da sua natureza divina. Por isso nós não devemos de forma alguma fazer imagens simbolizando Cristo, nem mesmo para instrução, muito menos para adoração, porque senão vamos quebrar também o segundo mandamento. No entanto, temos que entender que como ele é onipresente, ele está em todos os lugares, como diz aqui o salmista, como disse o profeta Jeremias, né? Inclusive unido à sua natureza humana que está no céu. E finalmente a pergunta 49. De que modo somos abençoados com a ascensão de Cristo ao céu? Resposta: primeiro, ele é o nosso advogado no céu diante do Pai. Segundo, temos a nossa carne no céu como a garantia segura de que ele, o nosso cabeça, também nos levará para si como membros seus. Terceiro, ele nos enviou o seu Espírito como penhor, pelo poder do qual buscamos coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e não as que são aqui da terra. Então existem muitos benefícios que nós recebemos pelo fato de Cristo ter assunto ao céu. Primeiro, como ele morreu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos. A nossa ressurreição, ela depende da ressurreição de Cristo. Como Cristo venceu a morte e ressuscitou, então tornou possível nós também ressuscitarmos. Tá? Então ele assumiu a forma humana, ele se esvaziou da glória de Deus, assumiu forma de servo. Humildemente assumiu a forma humana. Se deu para isso, não foi um mártir, ele voluntariamente se deu. Ninguém tira a vida dele. Ele mesmo, espontaneamente, a dá. Então ele se dá para morrer por nós. É o ressuscitador de si mesmo. Cristo, ele ressuscita seu corpo, como ele diz, né? Derruba esse santuário, em 3 dias eu o reergo. Mas ele estava se referindo ao santuário do seu corpo. Então, essa ressurreição de Cristo torna possível a nossa ressurreição, nós que não temos o poder de fazer isso por nós mesmos. Então, a ressurreição de Cristo torna possível isso. Esse é o primeiro benefício. O segundo, que ele se tornou o nosso intercessor. Como sumo sacerdote humano, não precisamos mais de homens pecadores serem sumos sacerdotes. Cristo é o sumo sacerdote eterno. Ele se tornou o nosso intercessor. Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Além dessas duas situações, ele também é o nosso advogado. Romanos capítulo 8, versos 33 e 34. Romanos capítulo 8, versos 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus?
é Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E também lá em 1 João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E também um outro benefício que vou acrescentar aqui, para finalizarmos, é que ele se torna o nosso intermediador. Ou seja, pela sua ressurreição é possível a nossa ressurreição, ele se torna o nosso intercessor, o nosso advogado e o nosso intermediador diante de Deus, o único meio de nos chegarmos a Deus novamente. Conforme conhecemos bem essa passagem, né? 1 Timóteo capítulo 2, versos 6 e 7. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Vamos ver aqui. Verso 5, perdão, eu pulei verso 5. Verso 5, verso 6. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu o resgate de muitos, resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, glorificamos a Deus por enviar Cristo, somos gratos a Cristo por esvaziar-se da glória de ser Deus, tomar a forma de servo, assumir a natureza humana, para se dar por nós. Morreu e ressuscitou, possibilitando a nossa ressurreição. Fez tudo isso diante de muitas testemunhas, subiu ao céu coberto em nuvens, que representa a glória de Deus, e os anjos disseram àqueles que o viram subir: da mesma forma como o viste subir, ele voltará. Em nuvens ele voltará, e neste momento irá julgar vivos e mortos. Que Deus abençoe a sua vida.